Beleza. Boa noite, senhores. Nosso segundo encontro aí do Futebol Pensado. Hoje, nosso ilustríssimo Thiago Borges vai ter a honra de nos acrescentar em nossas vidas com o título é Análise de Desempenho, é isso, professor? É isso mesmo. E aí, acho que é legal te deixar os microfones desligados, né? E aí, o Thiago vai falando. Acho que se alguém quiser falar no meio da fala dele, acho que não tem problema, né, Thiago? Não tem problema. Pode. E aí só tem que ver como você está como administrador aí, a questão do tempo aí, Thiago. Na verdade, que eu acho que é bacana é só colocar assim, foi bem legal da outra vez, porque o papo foi caminhando às vezes por não necessariamente aquilo que estava sendo tão reto, né? Como o Michel falou sobre a questão do modelo de jogo, enfim. Mas foi um bate-papo, mas assim, nada muito também fora do contexto, né? Acho que esse é a ideia, porque senão a gente vira papo de bar, assim, né? Vira uma conversa, muito conversa, sem uma linha. Acho que é isso. Então, me chamo Alisson Silva Rodrigues, né? Por isso que colocaram ali Alisson. Meu nome como atleta de futebol profissional se tornou da Silva, né? Ainda na base. Sou natural de João Pessoa, Paraíba. Vim em 2002 jogar aqui no Joinville Esporte Clube, onde eu conheci essa cidade maravilhosa, conheci o clube, conheci várias pessoas que hoje ainda estão no clube. E parando a minha carreira como atleta, vim morar em Joinville. Em 2014, dei sequência, comecei a minha carreira numa escolinha de futebol, né, na Nardini Esportes, ainda era Zico Sport, Zico 10. Fiz o curso, né, de treinador em Florianópolis, da BTF, né. De lá para cá, entrei na base do Joinville Esporte Clube. Minha primeira passagem foi pelo Sub-20. Tive uma passagem também relâmpago, né, pelo Sub-15. E hoje sou treinador das categorias de base menores, né, do 10, do Sub-11, do Sub-12 e do Sub-13 do Joinville Esporte Clube. E hoje essa é a minha função como treinador, e tenho acompanhado aqui os estudos de vocês e tenho crescido nisso aqui. Então, agora o Douglas, né? Boa noite aí, pessoal. Sou Douglas Basoli. Eu enganei futebol por 4 anos, né? Não costumo dizer que eu joguei, eu falo que eu enganei. Só em clubes menores, né? Interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Parei com 22, fiz a faculdade de Educação Física, fiz pós-graduação em futebol e nesse período da faculdade eu fiquei fora do futebol, né? Então trabalhei em outras áreas, academia, SESI, fiz outras coisas. No último ano da faculdade que eu voltei, dando aula em escolinha, e eu morava em Sorocaba na época. No segundo semestre da faculdade, já no último semestre, eu comecei na preparação física do São Bento. Mas comecei como auxiliar de preparador físico. Aí entrei, fiquei retomando ao futebol, né? Voltei para o campo. Fiquei 1 ano e meio, na verdade 1 ano de preparador físico, em meio ano trocou a comissão, eu já assumi a preparação física, mas meu foco era sempre a parte tática e técnica do futebol. Então, deu 1 ano de preparação física, depois eu quase completei mais 1 ano no São Bento, mas daí eu já estava de auxiliar técnico, né? Então, e depois eu fui para o Corinthians, aí começou a carreira de treinador, né? Trabalhei no Corinthians Sub-15, Botafogo de Ribeirão, e aí
São 14 anos de treinador, num período aí de 1 ano e meio que eu fiquei fora também do esporte, aí, uma lacuna aí que eu fiquei recusando algumas propostas, trabalhando com outras coisas. Legal. Acho que é isso. O ano passado eu estava no 17 do Joinville, e esse início do ano eu recebi uma proposta para vir para o 20 do Primavera, que é um projeto do Deco e do Nenezini. Então, é um projeto de 2 empresários com nome aí, que eles têm o objetivo de mandar jogadores para a Europa, né, para venda de jogador. Então, acho que é isso aí. Legal. Estamos aí para aprender com vocês. Show. O que vocês acham? Mais alguém vai se apresentar, não? Não, creio que agora é só dar sequência, Lucas. Beleza. Então, dando uma sequência aí, é legal só comentar que, primeiramente, o Thiago, acho que o Michel também estava, né, envolvido nisso, foram criados alguns temas, e o Thiago propôs, acho que para o Michel, né, no primeiro dia, aí ele tinha proposto para mim falar sobre um tema, só que eu achei um pouco complexo para a gente abordar, para eu preparar material legal, porque é um artigo, falar sobre o artigo. E aí ele falou que faria hoje, então na terça-feira, a princípio, não sei se está determinado, na terça-feira aí teríamos outro encontro. Mas essa é a ideia, a partir acho que dos encontros, e a gente tem novos temas, né? Não que seja uma coisa tão rígida, mas é bacana que cada um poder também, né, explorar um pouquinho aquilo que tem um pouco mais de conhecimento. Legal. É isso aí. Vamos lá, Thiagão. Vamos lá. Boa noite para todos novamente. Falar um pouco sobre análise de desempenho, né? Vou compartilhar a tela aqui. Só lembrando que a ideia, né, é que começássemos já hoje a trabalhar em cima de artigos, mas em função do tempo, e para a gente seguir no embalo do grupo e tentar organizar mais reuniões, acabou que o foco não foi um artigo em si, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a análise de desempenho, sobre o que um analista faz, né? E a gente vai debatendo podem interromper a qualquer momento, a gente vai debatendo sobre algumas coisas, alguns pontos que vocês acham interessantes. Eu escolhi essa imagem bem complexa aí, porque a análise de desempenho acho que é bem essa imagem aí. Acho que combina bem com a função, com o que o analista faz, porque é muita informação e você tem que tentar organizar elas da melhor forma possível para passar para a comissão técnica, né? Vamos lá. Uns pontos importantes, né, que eu destacaria na questão da análise de desempenho. Que a análise de desempenho, ela não é só você filmar jogos, ela não é só você editar vídeos, né? Isso é apenas uma parte do processo, né, que é importante, tão importante quanto os demais, mas as pessoas associam muito a análise de desempenho com filmar jogos e editar vídeos, mas isso não é a função de um analista, né? Acho que os clubes hoje já têm já mudaram bastante essa concepção, mas acho que existe ainda um rótulo no Brasil ainda com relação a essa questão. Se vocês quiserem opinar sobre qualquer assunto, fique à vontade, tá? O que nos últimos anos eu tenho acompanhado, desde quando eu entrei na análise ano passado, que eu comecei a trabalhar no Joinville como analista, as pessoas fazem curso de análise por fazer. Eu quero trabalhar no futebol, vou fazer curso de análise. Mas eles não têm aquele desejo, usar uma expressão, um jargão popular, né? Aquele tesão pela função, por querer ser criativo, né? Que foi uma das coisas que eu destaquei aqui no slide, né? Não apenas fazer um curso por fazer, para entrar no futebol, né? Buscar ser criativo, né? Sempre procurar coisas novas. Você tem os relatórios padrões, os procedimentos padrões do clube, mas você deve procurar sempre fazer o diferente, né? Buscar sempre uma evolução constante, estudar, tá sempre, por mais que você seja um expert em análise de jogo, você tem que estar sempre procurando se especializar. Tirar os olhos da... Pois não? Só para te cortar, só ficar no primeiro tópico, eu acho que é importante só frisar o seguinte: quando as pessoas querem entrar no mercado, elas não fazem ideia do que é análise de desempenho. Então, quando você fala isso, porque as pessoas acham que o cara tem entendimento, não sabe o trabalho que dá para fazer isso.
Então, é só isso que eu queria pontuar, só para não perder a linha de raciocínio. Perfeito, Lucas, obrigado. Tirar os olhos da bola, né? Uma das coisas que eu demorei para pegar como analista é não olhar somente a bola, né? Você tem que, até no final eu vou indicar alguns livros, e um dos livros que eu gostei muito de ler é um livro sobre futebol americano, que é Tire os Olhos da Bola. E achei bem interessante o livro, e ele nos remete a algumas coisas alguns erros que a gente comete no futebol, principalmente para quem está começando, para quem quer aprender sobre análise. Acho que isso é um fator importante. E gostar de assistir jogos, né? Muitos jogos. Rever os jogos diversas vezes, tem que gostar muito da sua equipe, do adversário. Enfim, mais à frente eu vou falar sobre algumas questões com relação a relatórios. Agora a gente vai falar sobre o que o analista ele faz, né? O que ele analisa, né? No final das contas. Mas antes de o que ele analisa, é importante falar também que um software, por mais que você tenha um software no clube que você estiver trabalhando, ele não vai te tornar um expert em análise. Você vai se tornar um profissional qualificado a partir do momento que você acompanhar os treinos da equipe, você estiver junto com a comissão técnica, né? E ter isso como um foco, né? No dia a dia de trabalho. O analista ele tem muita coisa para fazer, mas estar presente nos treinamentos é um dos fatores importantes que eu destacaria, né, com relação a essa questão. E os adversários, né? Tem que mergulhar no adversário jogo a jogo, né? Com relação ao que analisar, dividiríamos por duas partes, né? Você faz as análises qualitativas e quantitativas. Na qualitativa, o que você busca? Você vai buscar identificar as ações e as combinações de ações que podem repetir ou não, né? Depende da organizada ou não também, né? Acho que isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre a questão da análise qualitativa, fique à vontade, pode ir falando aí. Na verdade, Thiago, só para te cortar um pouco, a pergunta o que analisar, né? Isso na profissão do analista, né? A pessoa que está entrando agora, vai muito do que o treinador vai pedir para ele, né? Lógico, ele pode até fazer uma análise geral, particular, mas o fundamental é ele entregar o que o treinador pede, né? Eu acho que é bom os analistas entenderem, porque cada treinador pede alguma coisa. Tem treinador que quer coisa com muita informação, tem treinador que quer algo mais raso, alguma coisa mais pontual só, né? Tanto do dia a dia, que é a filmagem de treino, tanto do jogo, adversário, a própria equipe dentro do jogo, né? Acho que isso aí só para entender que é um negócio que depende muito dos treinadores, né? Você vai ter o padrão do clube, né? Que é o ideal, né? O clube tem um padrão de análise, e aí a cada comissão que isso é natural, né? Um treinador gosta de uma coisa, o treinador gosta de outra coisa. Mas a análise qualitativa, você não vai fugir daquilo ali, né? Você vai ter que analisar o adversário, né? Com base no que você vê. A qualitativa é mais, acho que reflete mais no adversário, né? Porque a qualitativa na comissão, você já está no dia a dia. Podem falar aí, fique à vontade. Acredito que a qualitativa vai mais disso, né? No adversário, você tem que procurar mais essas questões da própria equipe. Aí já é uma questão de conjunto ali, da comissão técnica em conjunto para analisar no dia a dia ali. Eu acho que isso na qualitativa esse é o mais importante. Michel, quer falar alguma coisa? Thiago, no caso da qualitativa ali, seria assim, eu vou estar falando mais do adversário, mas eu também estou fazendo um planejamento para eu mostrar para a equipe como a equipe vai jogar, alguma coisa nesse sentido, ou só mais esse tipo de abordagem? Eu vou falar depois aqui sobre os relatórios. E a qualitativa você vai procurar passar para a comissão, né, no relatório pré-jogo, como ela joga, qual é o padrão de jogo deles, né, o que eles procuram fazer mais vezes no jogo, como se posiciona em determinados momentos, um dos fatores importantes. Bom, mas aí mais à frente eu falo ali. Com relação a quantitativo, com base no modelo de jogo que o treinador, aí eu ia entrar na questão da equipe, né? Com base no modelo de jogo que o treinador tem,
ele vai solicitar algumas informações que são relevantes para que ele, né, tenha aqueles números ali para servir de parâmetro, né, para ver se está atingindo ou não o que ele quer, né, durante o jogo. Um exemplo que a gente pode citar no contexto geral, uma parte do processo também, com relação aos passes, você não determina. O ideal não é que você tenha no relatório somente os passes, se são certos ou são errados. Desde o ano passado, já, se o Lucas até quiser falar um pouco, quando eu entrei na análise, a gente tinha muito essa briga, entre aspas, ele e o Denis, com relação a essa questão dos passes. Passe em progressão, passe para o lado. Qual passe que realmente era interessante? Uma coisa que eu acho, Thiago, a gente não vai resolver isso aqui agora, mas a questão dos passes, foi o que a gente falou da outra vez também, a questão dos conceitos. Porque o que é, né, como você falou, o que é um passe, né, em progressão, como você falou. Porque às vezes a gente está discutindo algumas coisas, o analista, vamos supor, o analista está analisando da maneira aos olhos dele, né, e você acha que um passe errado é A, e o treinador, o auxiliar, acha que o passe errado é B, digamos assim. Por isso, eu acho importante, quando analisar, quando o analista tem esse contato com a comissão técnica, nos primeiros contatos, né, você ou criar algumas legendas, ou ser claro, né, o que é que você está analisando. Qual que é a sua interpretação, né? Vamos supor, acho que a gente discutiu isso em jogo, né? O cara tem o gesto técnico do passe errado, mas ele acerta o passe, né? Então, assim, você fala, pô, ele errou. Ou o oposto. O passe, todo o gesto foi certo e houve uma interceptação do passe dele. Então, assim, são questões que são bem detalhes, né? São detalhezinhos, mas que talvez façam uma diferença. Mas só queria falar principalmente a questão dos conceitos. E os outros itens com relação ao quantitativo depende muito. Aí eu entro de novo no que o Douglas falou. Eu acho que o quantitativo depende, é primordial o que a comissão quer, né? Independente de ser do adversário ou de ser da nossa equipe, é o que a comissão quer e o que a gente tem de padrão do departamento de análise. Vamos falar um pouco sobre os relatórios pré-jogo. O que é necessário para que você faça um relatório pré-jogo? Você vai acompanhar, né? Você precisa acompanhar os jogos da equipe adversária. É uma das principais questões. Eu acho que se você conhece o adversário, você não tem que temer o seu inimigo, né? Você conhece o adversário, mas que você vai minimizar os seus erros conhecendo o adversário, sem dúvida, que vai ser fundamental, né, para o resultado do jogo. Nesse material descritivo, né, do adversário, depois de você acompanhar os jogos, talvez ver mais de uma vez o mesmo jogo é importante também, se você consegue tirar um tempo. O analista, na verdade, ele não trabalha só no clube. Não tem como o analista trabalhar só no clube. Ele vai sair do clube, ele vai para casa, ele vai ter que fazer alguma coisa, terminar algum relatório, ou ver algum jogo, ou no final de semana ver o jogo, adiantar o trabalho da semana, na segunda-feira já chegar com o relatório. Independente de você estar ou não no clube, estar ou não em viagem, você tem que estar sempre produzindo alguma coisa, porque a máquina não para, não tem como, né? O relatório de vídeos. Aí nessa questão do adversário, eu acredito que ele é muito importante, né? Porque além de você fazer o descritivo, você vai escrever como a equipe se comporta nas fases do jogo, né? Qual é o padrão, né? O que eles mais repetem nos jogos. E o interessante também, uma das questões, é que quando você vai analisar os 3 jogos do próximo adversário, se você vai jogar em casa contra ele, é ideal você acompanhar um jogo dele em casa e 2 jogos fora dele, para você ter um padrão de como ele joga normalmente fora. Tem que levar em consideração também a situação da competição, se é um jogo de mata-mata, um jogo decisivo. São fatores que você tem que, além dos jogos, você também tem que pontuar para colocar no relatório, né? As lesões, se o adversário tem lesões, suspensões, a provável equipe, enfim, os comportamentos são primordiais, né? Que você faça detalhe o máximo para a comissão técnica, para que ela tenha aquela informação ali o quanto antes também, para preparar o trabalho naquela semana para o jogo contra o próximo adversário. Eu vou estar mentindo, mas eu prefiro analisar muito mais a minha equipe
a equipe, a minha equipe, do que o adversário, né? Até para corrigir mais os nossos atletas. Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer, não sei se eu já posso aproveitar, eu estava lendo, Thiago, sobre a análise de desempenho na formação. A formação na base tem como principal objetivo formar um atleta para o perfil da equipe, né? Logicamente que vai trazer como resultado esportivo e econômico. Qual a importância da análise de desempenho no processo de formação? Isso considerando hoje os clubes brasileiros, tá? Hoje nós temos, acho que no país, 38 clubes com CCF, né, que a gente fala. Certificado de formador. Certificado de clube formador. 38 apenas. No universo de 700 clubes. É isso? Aproximadamente. Então, são poucos clubes que têm estrutura para formação. Então, e a importância da análise de desempenho dentro desse processo. E uma outra questão, como observador, eu queria saber se é possível analisar ou usar a análise de desempenho na identificação de talentos. Sem dúvida. Isso é uma pergunta para todos aí. O Lucas acabou não tá aqui. Pode falar, Misha, se quiser falar com relação. Assim, pegando a pergunta do Nelson, né, também acho que vai servir tanto para o Douglas e para o da Silva, que trabalham com categorias de base. Quando vocês recebem os relatórios, assim, vocês realmente analisam e pegando o relatório que o analista passou, ele falou que está fazendo isso, vocês vão lá e praticam aquilo que foi falado no relatório, ou vocês analisam de uma forma e tomam outro tipo de decisão, ou se baseiam naquilo, falam, não, ele falou que nossa equipe está assim, a bola não chega do lado direito, vou ter que trabalhar isso porque veio esse relatório. Porque tem treinador que ainda não está muito acostumado com tecnologia, ainda não está muito habituado, eu não digo você, estou dando um exemplo geral, que está se habituando ainda à questão da análise, não está muito habituado, daí de repente vê aquele relatório, esse relatório aqui eu não sei se eu vou levar a sério, eu vou pegar da minha cabeça e vou fazer. Eu não sei se isso acontece, como é que vocês que estão vivendo mais esse trabalho mais direto, eu trabalho mais com preparador físico, então mais como vocês como treinadores recebem mais informação, né? Na minha categoria hoje, a gente tem menos acesso a essa tecnologia, né? Que eu acho que é muito válido, é muito rico, né? Eu acho que a gente que é um pouco mais das antigas, né? Aquele modo de analisar o adversário, que o treinador, antigamente, a gente tinha mais essa facilidade de olhar e falar, pô, os caras jogam mais pelo lado, e aí já neutralizava o camisa 10, o camisa 11, a gente ia muito nessa linha, né? Eu participei de muitos grupos, né? Assim que os nossos treinadores na época já direcionavam uma marcação específica, então isso já vinha acontecendo. Só que hoje a gente sabe que o futebol ele teve uma evolução gigantesca, né? Em todos os sentidos, e a importância da gente aprender e ver essas situações como elas são usadas, né? Como foi falado anteriormente aqui no outro estudo, né? A questão do modelo de jogo de cada equipe, isso influencia bastante. Eu acho que um ponto importante que foi citado aí também é a questão de, muitas das vezes, o treinador talvez não querer ouvir o analista, e muito pela colocação, às vezes, do auxiliar, ou do preparador físico, ou de uma pessoa de confiança dele. Eu acho que é um ponto que eu deixo aqui para a nossa reflexão, que eu acho que é um ponto muito importante para quem deseja, para quem está na área também já, trabalhando como analista de desempenho, ter essa sensibilidade, né? Já parte para uma relação mais interpessoal, né? Do próprio
analista, sentir isso dentro do ambiente que ele está, né? E ver. Se o cara está vendo que o treinador, às vezes, está mais ouvido, de repente, para um auxiliar ou para um determinado membro da comissão, talvez expor essa visão que ele teve de determinada partida, ou o pré-jogo, né, que ele de repente quer passar algumas informações para o treinador, e de repente ele sabe já que ele tem mais dificuldade, de repente fazer com que essa informação chegue ao treinador de forma que de repente passe pela comissão toda, né, no caso, via uma pessoa de confiança. Então isso, ele começar a ganhar essa confiança realmente da comissão técnica, do treinador, porque a gente sabe que nem todos os treinadores, né, estão abertos a, de repente, pegar uma informação de um analista de desempenho que talvez a visão errônea do negócio, nunca jogou, nunca pisou lá dentro, não sabe o que está falando. E o cara está lá estudando, se dedicando, assistindo, indo dormir de madrugada, vendo um jogo, vendo como a outra equipe joga, e de repente a informação dele não pega muito bem. Eu acho que analisar bem, ver o caminho que ele pode ir criando essa confiança dentro da comissão, e aí ele achar esse ponto de entregar a informação que ele deseja, né? Só para complementar o que o da Silva colocou, assim, é um trabalho fundamental, é uma ferramenta que é fundamental. Hoje esses relatórios assim te norteiam muito, né? Então quem não lê está perdendo informações, essa é a grande verdade. Eu falo por mim, eu sou um cara mais simples e objetivo na ação, né? Então eu não sou um cara que por exemplo, o Thiago vai me dar o relatório dele, eu vou ler o relatório inteiro, mas eu só vou usar poucas informações do relatório, mas eu não deixo de ler. Então eu não preciso passar todas aquelas informações para os meus atletas, eu passo o que eu vejo que é necessário, né? Ou que o meu time tem alguma deficiência ou não. Na base, o que eu queria comentar, além de ser fundamental, eu acho que não é só fundamental a análise por si só. Eu acho que você consegue corrigir muitas ações, posicionamento de corpo, batida na bola do atleta individualmente, mostrando com esse trabalho, né? É claro que a gente está falando de um cenário que nem todos os clubes têm, e não adianta a gente falar que tem, porque não tem. Se está na chuva é para se molhar. Se você não tem um analista e você tem um celular, tenta filmar de algum lugar o seu treino, vai atrás. Dá para tentar fazer, mesmo sem ter o recurso perfeitamente, né? Então, na formação é fundamental, e eu acho que a gente tem que voltar o trabalho do analista na formação até mais para o nosso time do que para o adversário. O adversário... Pode falar, Thiago. Eu já ia entrar nessa questão aí, ainda bem que você... porque ir para análise na base é mais importante ainda o vídeo. Para a base é mais importante o vídeo, porque aí você vai corrigir essas questões de corpo, de posicionamento. Aí sim, eu acho que, claro, não que os dados, os demais não sejam relevantes e determinantes para muitas coisas, né? Mas acho que na base, você analisar a sua equipe é o mais importante de tudo, né? Porque você precisa, teoricamente, na base, você está trabalhando para potencializar a sua equipe. Se eu ficar muito preocupado com o meu adversário no sábado, eu já estou errado. Não que eu não tenha que ter preocupação, porque todo mundo quer ganhar, isso é do treinador, todo mundo que está trabalhando ali, ninguém gosta de perder. Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é potencializar os atletas, a nossa equipe, para que eles tenham a evolução necessária. E eu vou comentar até o que o Yamada comentou essa semana passada, que a gente estava num curso, e ele comentou que uns 2, 3 anos atrás, no Corinthians, os treinadores estavam mais voltados, as comissões estavam mais voltadas
para ganhar o jogo do sábado. Ou seja, eles analisavam muito mais o adversário do que se preocupava com o próprio time. Hoje em dia, eles mudaram totalmente, né? E tem muito fundamento, eu vejo isso com muito fundamento, bem fundamentado, né? Porque você analisar o seu time, você vai mostrar para o seu time os erros que estão acontecendo e aonde a gente vai poder melhorar para potencializar. E, lógico, o adversário, como treinador, é lógico que eu vou ver e vou analisar, mas eu não preciso ficar mostrando para eles, né? Isso eu faço uma análise minha e aí eu passo no dia a dia alguma estratégia, alguma coisa de forma de jogar. Mas eu acho que vale mais mostrar os nossos erros para potencializar mais os nossos atletas. Na formação, né? No profissional já é uma outra regra, né? Profissional já é... Não tem como fugir da questão do resultado, né? Profissional, ou você tem resultado, você tem resultado. Agora, na base, eu acho que eu concordo plenamente com você, até eu ia entrar nessa questão, quando você falou na questão corporal, que é fundamental, eu acho que um analista junto para filmar os treinos, para filmar os jogos, para que se façam as correções necessárias para o atleta evoluir. Eu acho que isso, você acabou de falar, então vou chover no molhado, vou falar a mesma coisa que você falou agora. Aqui só um Mas exemplo. você fala mais bonito. Não. O treinador fala mais bonito. Os treinadores, né? Da Silva também. Da Silva foi muito bem na colocação. E hoje no Brasil, né? Acho que as equipes de Série A, acho que todas têm um departamento de inteligência, né? Na sua equipe. Eu até estava conversando essa semana com um rapaz de um clube da Série A e ele questionando com relação a... Eu tenho trabalhado muito com os meninos aqui, a gente criar um indexador dos nossos atletas, né? Criar um número que determine, não que o número seja um fator primordial, mas que você tenha um balizamento ali até para tomar algumas decisões futuras. E eu falei com um rapaz e ele falou que eles trabalham com um valor que determina, né, até para contratação ou para base, para dispensar um menino, para que o menino da base venha, entendeu? Tem uma análise bem minuciosa dos atletas, né, no processo de formação. Eu acho que isso é mais importante do próprio atleta do que da equipe adversária na formação. E o Nelson não tem como fugir disso, Nelson. Eu acho que é fator determinante. E para o observador, eu acredito que ele só não pode, como deve, adquirir algum software também que facilite ele para algumas questões. Eu não sei se os jogos, você recebe jogos, você vai sempre em loco, ou você recebe alguns jogos completos para que você possa analisar. E às vezes você tem um software para você trabalhar, que são softwares simples, né? A gente pode até citar o Longomet, que é fantástico, e o investimento não é alto para você ter ele. Eu mostrei aqui um relatório durante o jogo, né? A gente falou do pré-jogo. Durante o jogo, a questão de um relatório. Essa planilha eu desenvolvi ela no Excel, né? Eu desenvolvi essa planilha no Excel para facilitar a coleta de dados durante o jogo, para que no intervalo a gente possa levar alguns dados. Além de você ter o visual, né? Você levar alguns números para o treinador para que ele possa, às vezes, tomar alguma decisão, enfim, ou alertar algum atleta Y ou X, enfim. Acho que é importante você também, como eu falei na questão da criatividade, se você não tem, lá no início, lá eu falei da criatividade, né? Se você não tem um software, você tem que criar o seu próprio, né? Buscar criar soluções para facilitar o seu trabalho. Eu acho que isso, o Excel tem uma ferramenta fantástica, nossa, você faz chover com o Excel. E no relatório pós-jogo, eu só coloquei algumas observações aqui, um mapa de jogo, no relatório pós-jogo, você vai levar a informação da sua equipe para o treinador, que também é bom você já levar no dia da reapresentação, né? Esse mapa já é um tradicional, muitos clubes utilizam, né? Os menores, né? Os clubes grandes vão se utilizar de softwares que traz tudo de forma digital mais prática, né? Esse aqui é um PowerPoint, né? Que você vai ver o seu jogo e vai fazer todas as marcações ali. Depende do que o treinador quer que você colete de dados, tá? Aqui tem uma lista ali de dados
cartões, roubo de bola, desarme, enfim. Depende do que o treinador quer. Tem coisas que daqui a pouco o treinador não vai querer, porque para ele não é interessante aquela informação ali, então é irrelevante. E uma das ferramentas que ano passado, até quando eu comecei na análise, uma das coisas que o Denis me falou, a gente tinha que conseguir fazer o networking, né? Como é o networking da nossa equipe nos jogos. E uma das ferramentas que nós buscamos, né? Foi isso aqui é feito no Excel também. Claro, esse aqui eu peguei um modelo, peguei uma imagem na internet, mas esse arquivo aqui você faz no Excel, é Nodel.xl, você monta, é bem simples, tá? Depois até vou indicar um livro no final que trata exclusivamente dessa questão aqui, dos novos métodos de você analisar o jogo. Essa rede aqui, você vai olhar, mas isso é uma rede de passes, isso aí não vai me levar a nada. Mas ela vai te dizer do adversário mesmo, por onde ele joga mais. Qual é o jogador mais que é o jogador central, digamos assim, né? Esse Nodel.xl do Excel, ele te dá um número com relação aos jogadores. E o jogador que tem o índice mais alto é o jogador central, digamos assim, da equipe, né? Ela vai te dar um número com relação àquele jogador ali, é o que é mais utilizado, né, nos jogos da equipe adversária. Eu acho que essa ferramenta eu vou falar mais à frente sobre o livro. Basicamente sobre essa questão, é fantástico esse livro. É de Portugal, esse aqui é um amigo meu que trouxe de lá. E ele trata dessa questão aqui. É muito bom, uma ferramenta muito boa também, Excel, e que se você não tem software, você consegue trabalhar, entendeu? Não é porque você não tem, como eu falei no início, né? O software não vai te tornar um expert, mas você tem que criar coisas para que você evolua. E aqui agora eu vou falar sobre as dicas de leitura e depois a gente entra no bate-papo. Periodização Tática, do Julian Tobar. Eu estou lendo esse livro ainda, não terminei. Acho que é um livro fantástico. Ele te abre a mente para a questão da periodização. Tem uma parte do livro que tem uma treinadora do Porto, de base, que ela menciona uma forma de como ela treina os meninos para que eles entendam o modelo de jogo já bem idade bem jovem mesmo, mas de uma forma bem infantil, que os meninos... Pode falar, professor. Aproveitar, antes de entrar no bate-papo, essa tua colocação aí. E é muito importante. Eu não li o livro ainda, mas essa tua informação dessa situação de trazer já os garotos, às vezes a ideia já do que o clube tem e tudo mais, eu acho que é muito importante. Eu fiz agora, nessas quarentenas aí que a gente está, né, nessa parada toda, a gente começou a tentar fazer um monte de situações aí com a garotada. E aí são meninos de 10, 11, 12, 13 anos, 14, todo mundo parado, né, cara? E aí os pais me cobrando, atividade física, não sei o que e tal. Eu falei, bota os moleques pra pular aí, cara. Correr dentro de casa, sobe no sofá, pula, faz, não tem o que fazer. Não dá para passar trabalho físico com um garoto que eu não sei se ele está no apartamento, se está numa casa, se está num espaço grande, menor, pequeno. Enfim, aí eu comecei a trazer situações já trabalhando com eles, e eu achei que eu ia ter muita dificuldade, né? Para eles começarem a entender as fases do jogo. Eu falei, vou começar a falar sobre fases do jogo para essa garotada. E aí eu criei algumas atividades, peguei alguns vídeos e já lancei. E aí a gente vamos começar sobre organização ofensiva, o que é que vocês vão entender e tal. Passei para eles, né? Alguns princípios, subprincípios do que se trabalha ali, e mostrei um vídeo para eles e pedi que eles me dessem a resposta, o que eles conseguiram ver no vídeo. Cara, vocês não têm ideia da riqueza que esses garotos me retornaram, né, cara? Muitas informações que eles mesmos já conseguem fazer a leitura. Sensacional, os meninos. Então, assim, eu acho que é válido essa tua colocação, mudando totalmente de assunto aí, só pegando o teu gancho, né, dessa dica de leitura aí, que é importantíssimo isso.
já implantar neles, né? E eu estou tentando fazer isso já com essas categorias menores, até para que quando eles cheguem lá no sub-15, quando o treinador falar para eles, eu quero, vamos jogar com, vamos se organizar aqui defensivamente, vamos realizar o press, vamos jogar marcação alta, e pelo menos eles já começarem a ter essa ideia de já alguma coisa que eles conseguiram ver durante essa trajetória dele nas categorias menores, né? Maravilha, professor. Pô, isso aí é bacana. Eu acho que isso, nós falamos, inclusive, também, acho que nessa semana, dessa importância, né? Na nossa gravação de terça também, né, professor? Dessa importância dos meninos terem esse conhecimento desde cedo, né? Para que quando eles chegarem numa categoria maior, eles já sabem do que se trata, já sabem do que estão falando. Outro livro que eu indicaria aqui, voltando à questão dos livros, é Os Números do Jogo. É um livro que trata exclusivamente de números, né? O próprio título diz. Não é um livro que te motiva muito, mas ele é um livro que traz muitas informações ricas com relação ao jogo, com relação principalmente para análise. Eu achei interessante de colocar como uma dica de leitura aí para quem quer aprender um pouco sobre análise. Os novos métodos para observar e analisar o jogo de futebol, né? Para quem quer trabalhar na análise ou quer aprender um pouco, né? Até para treinadores também é importante. Esse livro aqui, se alguém de vocês quiser emprestar, é só pedir. Só tem que ter um prazo de devolução que eu cobro. Análise de desempenho no futebol, entre a teoria e a prática. Esse livro ele é bem bacana. Ele te dá uma visão macro da questão da análise. É muito bom esse livro. Vale a pena também para quem quer aprender um pouco sobre análise. Para um futebol jogado com ideias, esse livro é rico, fantástico. De futebol, o melhor livro que eu já li, tá? Não tem livro melhor, ele é bem detalhista mesmo com relação ao jogo. Se o Douglas quiser falar, se alguém quiser falar, se alguém leu quiser falar um pouco sobre o livro também. Eu acabei perdendo meu livro, não sei que fim deu meu livro, mas... Esse livro do Israel é muito bom mesmo. Todo treinador tem que ler, ele faz você repensar muitas coisas na maneira do treino, na maneira de abordagem ao atleta, em várias outras situações. O atleta tem que ser inteligente hoje e esse livro te ajuda, vai ajudar. Muito bom. E outro livro que eu indiquei foi o Moneyball. Aí aqui é para o analista que quer criar alguma coisa, né, com relação a números. Tá? Hoje a gente está trabalhando isso para tentar criar um indexador dos atletas, né? Um trabalho que é longo, né, demorado, porque você precisa de números, de dados, informações. Quanto maior o número de informação, melhor, mais próximo da realidade são os seus dados. Hoje a gente já conseguiu desenvolver alguma coisa que fica próximo à realidade, né, comparando o que a comissão pensa de cada jogador, mas precisa de muito tempo ainda para chegar num denominador. Acho que era isso. Eu queria agradecer a todos aí. Procurei ser o mais sucinto aí, falar. Se fosse detalhar também todos os pormenores de um relatório, né? Até pensei em colocar algum relatório aqui, pegar algum relatório da internet e jogar, mas é muita informação, a gente ia ficar 2 horas só falando de relatório. É só uma informação sucinta mesmo, uma coisa rápida para a gente debater. E agora fiquem à vontade aí, vamos conversar mais um pouco, se vocês têm disponibilidade de tempo, eu não tenho problema nenhum. Tiago, queria te perguntar uma coisa. Desculpa, pode falar, Michel. Rapidinho aqui. Tiago, hoje, assim, então, assim, até que como o Douglas falou, a análise hoje, ela é essencial, fundamental, e o clube vive hoje sem análise de desempenho, na opinião de vocês? Vou dar minha opinião. Ele pode até viver. O clube pode não ter um analista de desempenho, mas ele vai sair perdendo na medida que você vai enfrentar uma equipe que vai ter alguém, não que o auxiliar técnico ou o treinador não tenham capacidade de analisar o adversário, né? Longe disso.
mas você vai acabar perdendo o fato de que você, no teu adversário, você vai ter alguém que pensou você, né, durante alguns dias, que estudou você e que vai entregar essas informações para o treinador. É inevitável, né? Hoje até pode ter alguma equipe que não tem analista, mas acho que é um profissional que é indispensável e eu acho que vai ser inevitável de qualquer clube ter, né? Não sei se tem algum clube no Brasil que não tem analista. Acho que não tem na base, né? Mas no profissional eu acredito que não deve ter nenhum clube no Brasil, né? Que não tem. Tiago, em relação ao tempo do vídeo, qual que é a média? Se já descobriram algum ideal? Como eu falei semana passada, essa semana a gente conversou com muita gente que trabalha em time grande e eles deram um número aí eu queria ouvir. Lógico, vai variar da quantidade que o treinador pede, mas o que você acha que atingiria o ideal num tempo para mostrar o vídeo para os atletas? Acho que o ideal de cada fase do jogo, né, é você ter 2, no máximo 3 lances, mas você tem que selecionar bem os lances, né, que realmente mostrem como é a equipe adversária. Eu acho que 2 a 3 lances de cada fase, no máximo 3 lances de cada, por exemplo, transição ofensiva. Você pegar 3 lances ali em termos de tempo, vai depender muito até de como a equipe adversária joga. Porque se você está pegando uma organização, você vai pegar uma organização desde o início da jogada. Se ela é uma equipe que trabalha mais a bola, né? Teu vídeo vai demorar um pouquinho mais, na minha opinião. O tempo do vídeo, acho que 6 minutos, 7 minutos. Mas esses 7 minutos é no total do vídeo, assim, mostrando tudo? Você vai pegar 2. É que depende do treinador também, entendeu? Tem treinador que não se importa que você faça um vídeo mais longo, mas tem treinador que quer o vídeo mais curto. Então aí você tem que se virar nos 30, entendeu? Depende do treinador essa questão aí. Então, a questão de que o Coroca tinha falado... O Douglas também quis dizer, assim, acho que com relação ao tempo, por causa dos jogadores também, Douglas? Porque Sim, muito por causa dos jogadores. A gente... né? Eu prefiro o mais sucinto possível, por isso que eu perguntei mais para instigar o Tiagão aí, mas para mim, quanto menos tempo você gastar mostrando para o jogador, para o atleta, mais focado, mais ele vai entender o que você está passando. Isso aí, claro que eu estou generalizando, né? Mas normalmente, quanto mais rápido for o vídeo, mais eles vão absorver a informação. Eu acho que mais de 10 minutos aí você já sai fora da... eu não sei qual foi esse estudo aí que você tem aí. Agora fala para nós, né? Não. Eu ouvi um comentário do Leitão esses dias e ele falou que eles estão fazendo, assim, no máximo 5 minutos que eles estão fazendo. Eu fiquei até assustado, porque geralmente é isso que o Thiago falou mesmo. 6, 7 minutos. Ele falou que eles estão fazendo no máximo 5, ou seja, eles estão conseguindo mostrar um vídeo de 3 minutos lá. Eu vou atrás desse vídeo aí. Uma coisa que eu e o Denis, em 2017, a gente discutia muito com o preparador físico, o Jaime. O Jaime é um cara muito bacana, que era o preparador físico do Márcio Fernandes. E a gente, em dado momento, falou, cara, o que esses caras conseguem absorver, né, dessa informação que está sendo dada para eles no vídeo, por exemplo. Vamos pensar. Até já falei isso com o Douglas também em algum momento. O vídeo pré-jogo, para que ele serve? Né? Em tese, aquilo tudo que está passando para ele, se, como o Thiago falou, você como analista passou isso para o treinador no início da semana, ele já tem que estar sabendo durante a semana, já treinou isso. Então, estou só relembrando. Então, talvez faz sentido ter 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Só estou pincelando para os caras. Porque, me perdoa, eu não consigo. Aí é com qualquer treinador. Eu já trabalhei diretamente com o da Silva. Mas, assim, não faz sentido para mim, não faz sentido nenhum eu ficar lá esmiuçando o adversário. Porque ataca assim, ataca seu parceiro.
Isso aí foi lá no treino já. Para mim não faz sentido, sabe? Não faz sentido mesmo, a gente ficar perdendo tempo. Cara, aí no final, aí, voltando, né? A nossa conversa era junto com o Jaime, pô, vamos fazer um questionário logo depois da palestra, logo depois do vídeo. Pô, 5 perguntinhas para o atleta. Qual a informação mais importante que foi dada? Qual sei lá, a maneira de jogar, a melhor maneira de jogar com o adversário, enfim. Porque, porra, será que o cara sai do negócio do vídeo? Será que ele é alguma coisa, pelo menos uma, já sai no lucro, né? Porque, cara, é impressionante. Primeiro, o atleta, ó, já começa numa postura que é normal, da gente mesmo, né? Tu vai entrar numa sala, numa palestra, tu vai procurar as cadeiras mais para trás. Já é normal. Então, o cara tá lá atrás. Aí o cara tá aqui, ó, sentado lá, aqui, ó. Aqui assim, ó. Aí ele não tá vendo porra nenhuma, parceiro. Já está escuro. Então, assim, no profissional, cara, eu vou te falar, é foda. Na base, você ainda consegue, eu acho, até dar um esporro na molecada, a molecada ficar mais ligada. Mas eu me pergunto muito isso, sabe? O quanto que vale, para não estou desmerecendo. É a mesma coisa quando eu passo. Estou falando que eu faço isso hoje, tá? A dificuldade que eu tenho de aderência dos atletas profissionais a algum tipo de ferramenta, algum tipo de informação que você passa para os caras, entendeu? Então, será que isso faz sentido? Isso é algo que volta para mim, assim, sabe? Eu fico muito incomodado porque talvez eu tenha que mudar, porque muitas das minhas atribuições que eu preciso da contribuição do atleta, eu não tenho. Eles não aderem a uma ferramenta nova que eu proponho, a uma informação que eu passo. O Thiago sabe bem o que estou falando. E eu faço isso para o vídeo. O quanto é que a gente está conseguindo passar de informação para o cara, entendeu? Quer dizer, a informação está passando, né? Quanto esses caras estão absorvendo. É uma dúvida que eu jogo para o Thiago. Se ele acha que hoje, no dia a dia dele, se realmente a palestra pré-jogo ela funciona, se tem alguma coisa que seria melhor. Eu não sei se vocês estão cortando imagens dos atletas, passando para os caras. Eu não sei se isso funciona na prática. Desde o ano passado, quando tinha o outro treinador na Série D, o Denis ainda estava aí, a gente já fazia os vídeos individuais dos atletas, né? O adversário, né? Você procura passar, né, o que ele mais repete ali, né? Quais são os movimentos, né, que o jogador costuma fazer mais durante o jogo do adversário, né? Atleta por atleta, dos prováveis titulares, né? Acho que isso eu não saberia dizer se os atletas conseguem absorver aquela informação ali. Sou bem franco com você, mas que ela é fundamental também, além de você ter o vídeo do conjunto, né, do jogo, das fases do jogo, você fazer também o individual, ele é importante, porque às vezes você tem, no individual, você pega alguns detalhes do jogador, né, em termos de como ele vai para cima do adversário no 1 contra 1, enfim, essas questões. Até em disputa de bola aérea, como ele se posiciona no corpo, como fosse no corpo dele. Só eu sinceramente, é como você disse, né, eu não tenho como avaliar se o nosso atleta, ele... Eu acho que talvez o da Silva, como ex-atleta realmente, e teve uma carreira, talvez ele possa falar um pouco da realidade que ele passou. Eu sei que talvez não tivesse ainda a presença de um analista efetivo, mas tem as palestras, enfim, não sei como que isso era para ele. Se ele puder compartilhar com a gente aí. Então, eu acho que o caminho, né, como eu vejo a dificuldade hoje, talvez seja porque a gente nunca viveu isso, então a tecnologia chegou e a gente tem que vivenciar isso. Eu vejo os atletas, principalmente hoje, no nível assim de, às vezes, desprezo com uma informação, às vezes não consegue parar numa reunião, até porque o dia a dia do atleta, você pega os atletas hoje, não, só treina para casa, se fecha ali, às vezes não busca outra informação e tudo mais. Então,
é um ambiente que eles sempre viveram, né, dessa forma. Então, é mais difícil, é cultural, né? Na verdade, eu vejo mais um problema cultural. A gente não conseguia, às vezes, ter um momento de ensino ali e a galera perceber e notar que aquilo ali vai ser importante para eles, né? Às vezes, alguns, né, não são todos, às vezes não tem essa noção da importância que é aquelas informações ali sendo passadas. Então, eu vejo, e quando vocês falam, vocês estão vivendo em outro ambiente, né? Um ambiente já profissional, um ambiente mais de resultado, né? O Douglas já está nesse último processo também ali, então eu me vejo um pouquinho mais a importância de pegar um vídeo de um garoto, às vezes, quando me passaram ano passado, e foi muito legal, porque no vídeo você mostra para o garoto, muitas das vezes, o erro corporal dele, até mesmo a passada lenta, a preguiça, às vezes. Ali não tem como você não ver. Então, e quando era filmado, tinha situações que filmei o treino, cara, isso aí era muito visível, assim, e aí você chama um atleta e mostra diretamente para ele. Então, é tiro e queda, né? O garoto já pega a informação, já não tem como ele desmentir, ele está vendo que ele está numa passada mais lenta, ele está vendo que precisa que o treinador peça ele para correr. Então, assim, eu vejo, Thiago, se a gente, e se Deus quiser, eu vou ter essa oportunidade um dia, de tentar já começar a implantar isso nessas categorias menores, porque se a gente vem nessa cultura, quando o atleta sentar numa sala de vídeo com um treinador profissional, ele já vem sabendo que aquilo ali é bem importante para ele. Então, eu vejo ainda uma geração que está no profissional que não teve tanto acesso assim a essas informações diretamente. Então, era o cara que chegava para ele e falava, ó, vai para cima do lateral que ele é lento, o outro lateral não volta, tem dificuldade no apoio. Então, era muito essa informação mais individual. E hoje a gente sabe que o futebol sempre foi, né? Mas hoje, taticamente, praticamente o ponto principal do negócio, né? Pode falar, Michel. Então, assim, pegando o gancho do Lucas e do da Silva, eu já vi muito também, assim, esse ano de 2019, também no profissional, e eu vi aquilo que ele falou, o cara entra para a palestra, o pessoal senta lá no fundo, só que eu vejo assim, você tinha um atleta de 20 anos no profissional, de 21, de 22, tinha de 35, 32, 36, então você tem gerações, o da Silva falou muito bem, cultural, então o de 20 já veio com tablet, já veio com celular, o de 33 não, ele foi ensinado com aquela metodologia lá, marco 10, marco 9, você pega no ombro do cara e explica para ele. Então, eu creio que o que o da Silva falou é verdade. Se você pegar lá na base e começar a falar isso desde sempre e tiver recursos, ele vai chegar numa palestra lá no profissional, ele já vai estar habituado, vai sentar ali na frente, pô, tem que prestar atenção porque eu já sei onde é que vai ter o negócio. E tem gente que não, senta lá atrás, coloca o braço lá, não vê a hora de acabar, quer voltar para o quarto dele, e na hora do jogo eu decido. Então, tem muito disso. Eu concordo com o Michel também, que o da Silva explanou muito bem aí. Lucas, falando em relação ao profissional, eu entendo isso também, né, que o Michel acabou de falar, que os jogadores vão entrar um lá e tal, mas assim, não vai ter como atingir todo mundo, nunca. Né? Até porque nós temos 3 sentidos. Então, vai ter o atleta que é sinestésico, o outro que é auditivo e o outro que é visual. O visual você vai atingir, pô. Você vai estar mostrando o negócio, ele vai ver, cara. Ele é visual. Então, só que a gente está falando de 34 atletas, não sei o tamanho do grupo. Então, não vai ter como atingir tudo em todas as ações, né? Mas é por isso que é válido fazer, porque você vai atingir um número nessa ação,
um outro número no campo, um outro número no quadro, outro número conversando no pé da orelha, né? Então, eu acho que a gente tem que, quanto mais informação a gente conseguir entregar para os nossos atletas, independente se ele goste ou não, o nosso papel está sendo feito, né? Agora, o mais importante é minimizar o tempo. Aí eu acho válido. Se passar um vídeo de 15 minutos lá, vai ter nego que vai dormir, meu. Aí fica mais... Aí é ruim, né? Na verdade, nem você. Você vai ver porque você vai precisar transmitir isso para eles durante a semana, né? Você vai ver 3 vezes o jogo inteiro. Esse é o nosso papel. Agora, eles têm que ser sucinto, é o simples, objetivo. Às vezes fazer o que o da Silva falou na base, aí, que é fundamental, da Silva, você pegar individualmente e mostrar, principalmente na formação, mas no profissional também. Você fazer algum vídeo individual do porquê que o cara perdeu o gol, o que ele errou num balanço da linha de 4 atrás, por que ele não fechou na hora, né? Mostrar o lance individualmente, chamar o cara, também é válido durante a semana, né? Porque você vai estar dando uma informação e ele vai estar mostrando, é o que o da Silva falou, contra o vídeo não tem argumento, ele vai olhar e vai falar, pô, caramba, não tinha percebido que foi tão feio assim, não sei. Então, eu acho muito válido, né? Fundamental, como eu já falei, e eu acho que você acaba atingindo uma parte. Todo mundo realmente você não vai atingir, isso é fato. Não, Comigo, beleza. não. Eu acho que é por aí, tem que usar todas as ferramentas. Eu só, assim como eu já falei lá na live do Douglas com o Henrique, até acho que o da Silva estava na live também. Eu acho que a gente tem que criar, a gente falou também na última conversa nossa, criar formas de trazer esse cara para o processo, entendeu? Trazer esse cara para o processo, inserir ele dentro. A gente sabe que vai ter um ou outro que não vai, tá pouco se lixando para o negócio. Mas eu acho que é importante, entendeu? Você dá, em algum momento, a oportunidade do cara se tocar, se falar, mas não é um papo, assim, sabe? Não é um bate-papo. É tentar, eu não sei qual que é a mágica na minha concepção, eu não sei qual que é o melhor modelo, tá? Só que partindo tanto da formação, né, quanto do profissional, a gente sabe que vão ter atletas que são mais condicionados até lá no futuro vir a ser um treinador, né, a ser capitão, que é mais proativo, mas acho que a gente tem que criar estratégias ou pré-treino. Antes do treino, a gente conversar como é que vai ser o treino, criar, tem essa possibilidade aqui. Vocês acham que a gente consegue fazer isso aqui? O time adversário vai vir com essa... Entendeu? Dá a responsabilidade para o atleta. Porque senão, quem escalou o time foi o treinador. Como o time joga, foi o treinador. Não, peraí. Nós discutimos, nós treinamos. Foi bom no treino? Foi bom. Pô, não foi bom. Pô, cara, eu acho que não foi legal. Que tal amanhã a gente traçar uma outra estratégia? Agora, seguinte, talvez você possa ser taxado como fraco, porque o atleta vai estar... Mas eu acho que é isso. Se você consegue aproximar os caras do teu treino, está ganhando. Porque o cara vai falar, daqui a pouco ele vai falar, professor, eu não consigo fazer isso. Eu acho que é importante isso, cara, inserir... assim, eu vejo com mais facilidade, tá? No meu processo ali. Eu acho que onde eu estou querendo também me especializar, crescer também nessa área, tentar passar também para a galera um conhecimento dentro, claro, respeitando a faixa etária deles, mas assim, eu acho que é muito importante nesse primeiro momento deles ali, de já começar a já ter algum relacionamento com alto rendimento, já começar a entender isso. Eu acho que esse é o processo de inserir eles. Ano passado, eu estava no Brasileiro lá com o nosso Sub-14, uma equipe, muito boa. E eu chamei os meninos, eu falei assim, chamei alguns, né? Eu falei para eles assim, eu quero que você
você vai ir para seu quarto agora. Eu quero que você escale a equipe que vai jogar amanhã e traga para mim a equipe que você imagina na sua cabeça que tem que... Aí eu peguei alguns titulares, peguei alguns reservas, só para mim ter o que eles iam colocar lá no time ideal que eles achavam. Eu falei, monta o time para mim e dentro do esquema que você gosta, tal. Cara, volto a citar isso, né? A riqueza que eu vi nisso, deles passando para mim, eu comecei a abrir um leque, assim, caramba, estou usando esse moleque assim, e ele, né, de repente, ele pode ser, ele tem mais vontade de estar ali na beira do campo, e aí eu peguei, fiz, né, não coloquei cada escalação, porque não tinha como, né, mas dentro do que eles falaram, e é até bom isso, né, pra gente, na base ali, porque a gente vê a relação deles, às vezes de amizade, de afeto mesmo, de estar junto e tal, as parcerias que os atletas geralmente vão fazendo, né? E eles já criança assim já vão fazendo também. Então eles foram passando para mim, eu fui pegando mais ou menos a ideia e terminei criando algumas situações dentro daquilo que eles tinham no passado. E foi muito enriquecedor para mim ver isso. E quando o Lucas colocou aquilo ali mesmo no comentário lá na live do Douglas, cara, eu achei fundamental, porque a gente tem que fazer isso. Agora, não dá, na minha opinião, não dá hoje, não tem, às vezes, como fazer isso com um profissional. Porque, às vezes, né, volto a citar, eu acho que é muito cultural. Se o cara já vem fazendo isso, se vem participando disso, se vai vendo como é que é a montagem do treino e tudo mais, talvez ele desse mais valor. E aí, quando chegar nessa fase agora, quando chegar na fase do profissional, do resultado, tem que dar o resultado, porque eu mesmo vim entender muitas coisas depois que eu parei de jogar. Depois que eu parei de jogar, que eu vim entender que, na Copa do Brasil tem uma premiação enorme. Que quando eu estava lá no clube, isso não era colocado às vezes para o atleta. Olha, a gente tem X, vai passar dessa fase. A gente não tinha muitas informações. Então a gente ia ali, se passar é bom para a gente. Porque aí a gente vai para outro clube, pega outro clube e tal. Mas não tinha muitas informações que chegavam até os atletas do que realmente é o futebol, do que representa e tudo mais. Então é um negócio muito grande que o atleta, na minha época, né, o atleta não estava muito inserido nesse processo de entender a grandeza do que ele representa, né? Mas não está, da Silva, ainda não está. Os caras não sabem a responsabilidade que eles carregam. Infelizmente, são poucos os caras que pensam um pouquinho fora da caixa e pensam no lado profissional dele enquanto atleta e não pensa no todo, entendeu? Pensa que, se eu não der o meu máximo amanhã, posso ferrar com um monte de gente que eu posso carregar aqui. E é verdade, quem define lá são os caras ali dentro do campo. Eu tive um exemplo aqui, que foi quando eu joguei aqui em 2003, o William, né, foi até o capitão do Corinthians depois ali. O William, ele já era um atleta bem na frente, né, na nossa época. Então, já era um cara que já estava com faculdade já de ciências contábeis, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Era um cara muito estudado, um cara que liderava as reuniões, assim, quando ia conversar com o presidente e tudo mais. Então, era um cara que já estava muito à frente, assim, já tinha um português, já tinha um inglês. Então, assim, são coisas que a gente pega, às vezes, os atletas, hoje a gente começa a ensinar para eles, né? Caramba, é importante. Já inicia numa educação física, cara. Quer seguir essa linha do esporte e tudo mais, vai por esse caminho, já trilha
Então, assim, a gente vê muita resistência, nada, jogar futebol, e quando a gente vem para a nossa realidade, a gente sabe que o futebol não é fácil. Você citou aí agora que tem alguns que são diferenciados, né? Que a gente bota como diferenciados, são aqueles que vão terminar a carreira com uma situação favorável, mas a porcentagem maior, assim como eu estava inserido, é da dificuldade pós-carreira, né? Então, se a gente pensa fora da casa nesse sentido de já se preparar, já buscar algo que... E hoje eu vejo o William, eu tive a gente está no grupo agora, montamos um grupo aí dos ex-atletas, do JEC e tudo mais. Hoje ele dá cursos para empresas, dono de empresa, e o cara muito assim acima da realidade, né? Mas assim, Thiago, eu estou falando demais, Thiago, porque as outras reuniões, assim, vou ter muita dificuldade de acompanhar vocês nesses horários, entendeu? Por isso que eu estou aproveitando bastante aqui, porque a quarentena aí. Não, é que a gente está usando esse horário agora mais em função dessa questão mesmo, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer nesse horário também. Até porque a gente sai do clube tarde, enfim. Só para vocês falaram tanto na questão dos relatórios aí, de chamar jogador. Eu não entrei eu não quis entrar no que a gente faz todos os dias no clube, né? Até por uma questão, enfim, não tem autorização para ficar falando. Mas foram bem, o complemento, né, do que vocês falaram aí foi bem bacana, com relação aos relatórios. Com relação aos livros ali, eu esqueci de falar uma questão importante. Até vou compartilhar aqui. O livro eu acabei não falando no final do livro Tire os Olhos da Bola, né? Que ele estava atrás do meu computador aqui. E eu esqueci que eu tinha colocado ele, que eu estou com o monitor e o computador. O Tire os Olhos da Bola, só para finalizar com relação aos livros, ele é um livro sobre futebol americano, onde ele ensina, entre aspas, né? Ele fala como é o jogo em si e o porquê de você tem que tirar os olhos da bola, né? Porque a gente tem mania, eu particularmente gosto de assistir, não sempre futebol americano, mas gosto, e eu sempre ficava vidrado na bola, né? Onde a bola estava. E aí o livro ele te coloca algumas coisas com relação a que você tem que olhar fora do centro do jogo ali. No caso do futebol, o centro do jogo é o mais importante, mas o analista ele tem que aprender a olhar bem mais fora do centro do que necessariamente focar somente no centro do jogo. E com relação ao livro Os Números do Jogo e o Moneyball, são livros que relatam questões estatísticas. O Moneyball é sobre O Homem que Mudou o Jogo, tem filme, acho que todos aqui já assistiram. Quem não assistiu não pode deixar de assistir. É um filme de uma equipe com um orçamento infinitamente inferior à outra que chegou às finais da Liga Americana, se utilizando de números, né, estatísticas para montar a sua equipe durante antes da temporada e inclusive durante a temporada, quando foram necessários fazer algumas substituições. O filme é muito bacana, já assisti 3 vezes, se não me engano. E quero indicar sempre que posso, esse livro é bacana demais. O livro e o filme, né? Observe. E foi cutucar. Compartilhar tudo isso que vocês estão debatendo, né? Aprender primeiro. Só queria expressar a minha opinião a respeito daquilo que o Tacílio falou e que o Lucas acabou falando de um atleta profissional. Que hoje ainda existe isso. Se ele tivesse recebido essa carga de orientação quando ele entrou nas categorias de base, com 10, 12, há 15 anos, vamos minimizar esse tempo aí, são 10 anos. Então, será que 10 anos está acontecendo isso ainda? Né? Essa questão de o jogador não ser mais, não ser responsável, disciplinado, né? Comprometido com a sua profissão, jogador de futebol profissional, né? Então, quando o Da Silva recebe lá esse menino de 10, 11 anos, é lá que ele tem que receber essa carga de orientação? Será que é o momento? Como a gente conversou com o Thiago
Michael, no primeiro encontro que a gente fez informal para testar o grupo, sobre a idade cronológica, né? Eles receberem isso quanto mais cedo possível. Né? E deixarmos de ser didáticos e levá-los isso à prática todo dia. Receber essas informações, fazer com que ele entenda o porquê que ele está recebendo essa informação, né? De que maneira ele vai receber essa informação, para que chegue no nível de 15 anos, ele tenha essa compreensão com o treinador de sub-15. Entendeu? O que entender, você passar isso na prancheta, o modelo de jogo que o treinador quer, e o menino não entender os termos técnicos que o treinador está usando, ele vai chegar aos 15 anos, sub-20, sem entender aquilo que você deseja, que nós desejamos, né? Essa é uma opinião que eu tenho a respeito disso, trabalhando com categorias de base, né? Bom, Thiago, só para finalizar aqui minha parte de hoje, quando fala na análise de desempenho, né, eu tenho a palavra final, a palavra desempenho. Então, eu também tenho que incluir a parte física nisso, né? Não só a questão o time adversário, acho que a parte física ela tem que estar muito integrada também com o treinador, o analista de desempenho, para ver pontos importantes da equipe, de desempenho, de performance, e discutir também junto dentro do contexto, né? Isso aí acho que tem que ser também deixar bem claro que a parte física é também bem importante. Não sei se vocês tratam isso hoje. Perdão, conclui. Não sei se hoje vocês tratam, integram isso junto com a comissão técnica, o preparador físico. Ó, vim aqui porque o time está jogando assim, assado. Não sei hoje como é que eu ainda não tive essa realidade, né? De chegar e estar integrado com a análise de desempenho. Então, eu não sei como é que vocês fazem isso hoje num clube, se vocês já participaram, já vivenciaram isso e chegaram ao preparador físico, vem aqui porque o time está assim, assim, assado, precisa melhorar isso e isso. Mas com análise do analista de desempenho, não do carinha ali, do cara que ficou, aquele cara não está correndo, aquele não. O analista de desempenho também identificou isso, entendeu? Posso falar, Lucas? Eu vou falar sobre... Hoje, eu não tenho formação em educação física, né? Você sabe disso. Eu comecei a fazer a graduação, inclusive. Eu não seria capacitado para dar uma opinião de questões físicas, né? Hoje no Joinville tem o Lucas, né? Que é o fisiologista. Na verdade, toda a questão de análise, né? É o Lucas que faz, né? Com relação à física, é tudo com o Lucas, né? Tô errado, mas passa tudo exclusivamente pelo Lucas. E ele mantém o grupo da comissão informado, né? De todos os pormenores, pré-treino, pós-treino, pós-jogo, enfim, todos os detalhes. Mas o Lucas, como fisiologista, é ele que levanta essa bandeira aí. Bem colocado, Michel. Eu até na fala do Thiago eu ia colocar, mas tem uma linha, aí é uma questão, volto a falar, questão conceitual, tá? Tem uma linha que entende análise de desempenho, como você falou, análise de desempenho como desempenho do atleta de uma maneira integral. Então, ele vai cruzar todas as informações de forma que eu possa até de repente chegar no melhor performance do atleta. Então, ele é muito mais do que uma análise tática, técnica do atleta. E aí são diversos profissionais que falam, que transitam nessa área, né? Até porque seria, acho que, impossível. Mas aí o que o pessoal tem feito? São alguns departamentos que cruzam informações. No caso, o departamento de fisiologia, que está junto com o departamento, hoje até tem departamento de performance, departamento de análise de jogo. E aí isso seria o departamento de análise de desempenho, né? As diversas áreas convergindo para o desempenho do atleta e da equipe. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Mas acho que isso são as equipes top, né? Que tem essa visão mais global, não sei como é que eu sou, mais sistêmica, não sei se poderia falar dessa forma. Entendi, não, ficou claro agora. Era essa minha dúvida que eu tinha, porque como a gente não vive isso ainda, né?
Então, é legal para a gente ter uma base de como se portar. A gente, ano passado, com a vinda do Agnello, ele que é nosso chefe, nosso gerente, ele iniciou isso. Tanto que ele me tirou. Eu estava numa sala, ele me colocou junto com o Denis e com o Thiago para a gente trocar essas ideias. A gente conseguia ali dentro, de uma maneira bem rudimentar, unir as informações, entendeu? Tentando, de alguma forma, ele me cobrava muito. Assim, eu não tinha muito maquinário, mas ele me cobrava muito algumas coisas que eu, até mesmo da própria, de mostrar, né, dos relatórios. Ele cobrava a gente, em geral, não era só eu, mas de como essa informação ia chegar para o treinador, entendeu? Isso é uma coisa que o Thiago mostrou ali, mas e que é verdade, assim, né? Como você falou, o desempenho trata do todo, né? Não é só das questões táticas. Mas foi bem bacana, foi um período bem legal, só que passou rápido. Foi bom mesmo. O departamento estava criando o corpo. Não, a minha parte de perguntas era essa, então eu encerro a minha questão de perguntas aqui hoje. Beleza, não sei se alguém quer colocar mais alguma... Thiagão quer finalizar aí, Thiago, com alguma colocação aí em relação ao tema abordado? Não, só agradecer mesmo vocês aí por terem me aturado aí essa 1h30 aí. E procurei de uma forma bem simples, né, passar algumas coisas com relação à análise para a gente, até para debater mais, né? Eu acho que até fluiu. Enfim, agradecer a todos aí que estiverem assistindo depois também o vídeo. Muito bacana, agradeço. E é isso aí. O objetivo do grupo é debater, né? Nem sempre... Não somos donos da verdade, né? Estamos aí para aprender cada dia. Legal. Então... Ainda é um projeto do treinador que ele... Opa, projeto do treinador aí. Olha aí, se cada um quiser falar, fica à vontade. Não, só agradecer aí, agradecer mais uma vez aí ao da Silva, ao Douglas aí, que só agregou essa troca de ideia, troca de informação. Com certeza a gente leva para o nosso dia a dia, porque, pô, né, a gente vai lembrar disso, pô, o Douglas falou que lá, o Lucas falou que lá, você consegue agregar. Então, eu creio que isso a gente cresce também. Qualquer informação que a gente puder um ajudar o outro, o canal cresce, a gente vai ajudar outras pessoas. Eu creio que isso só ajuda. Michel, eu acredito muito nisso também. Para falar a verdade, eu nunca estudei tanto na minha vida igual essa quarentena aí. É muita informação. Estava num curso agora, de manhã teve reunião do clube, curso do Gabriel que eu estou fazendo à tarde, agora com vocês, não para um minuto. Mas é bom. Chega sexta-feira, dá uma bagunçada na cabeça, mas depois até segunda a gente fica ação de novo. Mas é sempre válido. Conversar de futebol é muito bom, né? Acho que quanto mais profissionais capacitados como vocês estiverem aqui no meio, é sempre uma somatória. Acho que é isso que falta um pouco para o nosso futebol e que a gente já começou a acordar, na verdade. Vai, da Silva. Show de bola. Parabéns aí pela condução aí. Foi muito boa mesmo, cara. Eu acho que se a gente alimentar isso, né, e correr atrás de conhecimento, né, eu acho que a chance de crescer ela é maior, né? Então, eu acho que precisa todo momento também entrei nesse ritmo também aí, igual o Douglas falou. Eu acho que é um tempo excelente para a gente, cara, buscar o algo mais, né, da nossa profissão, dentro daquilo que a gente está inserido. Até as minhas colocações aí no âmbito mais profissional, ela é mais do que eu já vivi e não é algo que eu estou vivenciando hoje, então não tenho domínio nenhum para falar isso. Eu acredito que as informações, depois o Thiago vai fazer toda a situação aí, a importância que eu vejo da gente inserir esse garoto, até o Nelson comentou,
tentar inserir o garoto logo ali na iniciação, nesse processo, não querendo cobrar do garoto que ele entenda as fases, que ele entenda tudo que a gente já conhece, né? Mas começar a inserir isso para eles, eu acho que a gente vai conseguir ter êxito lá na frente, né? Muito bem. Grande Nelson. Agradecer mais essa oportunidade de estar discutindo isso com vocês, agregar o pouco conhecimento que a gente tem, né? Expressar a minha opinião como profissional de futebol, como eu falei aquele dia na apresentação, não é uma opinião de clube, né? É a minha, é o que eu tenho de experiência, o que eu tenho estudado com as literaturas, o que eu tenho aprendido com os colegas. Então, eu acho que eu sou um cara privilegiado para conversar com vocês aí. E a opinião de cada um de vocês, eu acho que tem que ser realmente essa, independente de se o analista de desempenho do Flamengo vai pensar o que o Thiago deu de opinião hoje, que o Lucas, o fisiologista do Corinthians, deu de opinião, dê a sua opinião, Lucas. Então, tem que ter uma opinião formada, você como profissional, nós como profissionais, né? Eu acho que isso é muito importante, e não ter medo de debater e explanar essas nossas opiniões aqui, certo? Maravilha. Acho que o tempo está acabando, né, Tiagão? Deve estar faltando uns 40 segundos. Então, agradeço a todo mundo aí. Parabéns, Thiago, pela sua apresentação. Tá bom? E até a próxima. Boa noite aí. Valeu, boa noite, galera. pessoal. Um abraço, tá? Tchau. Com Deus aí. Tchau, tchau.